Você sabia que o bom humor pode estar associado à sua melhor ou pior performance cerebral? Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, quando a gente fala em bom humor, a gente pensa logo numa situação agradável, numa situação fora da nossa rotina, numa situação de lazer. Porém, o bom humor ele é muito importante na sua rotina diária de lazer, de trabalho, de produtividade, de entregas que você tenha que fazer. Para quê? Para ele ser um parâmetro de você entender como você está reagindo aos estímulos, nem sempre positivos, que você recebe durante o seu dia a dia, durante as suas necessidades de superação em relação a toda a energia que chega até você, seja essa energia uma energia positiva ou uma energia negativa. E isso pode ser gerenciado de modo muito, vamos dizer assim, palpável em relação a como o homem da sociedade moderna, da nossa sociedade atual, consegue reagir a esses estímulos. Então, se a gente for pensar em termos de fatores que influenciam a nossa performance física e mental, não só mental, hein, mas física também, em relação a fatores orgânicos que influenciam todos esses processos bioquímicos que a gente tem no nosso cérebro atuando para gerar um humor positivo ou um humor negativo, a gente tem 4 parâmetros principais aqui. Como, por exemplo, o fator número 1, sistema dopaminérgico, com mau funcionamento. Ele é afetado por vários fatores, possivelmente por estilos de vida que você esteja imprimindo ao seu corpo. Por exemplo, como é que a gente fala isso, doutor? Se você está com hiperestímulo ao seu cérebro, por exemplo, passando aí no feed das redes sociais, direto, você está fazendo um acompanhamento superficial, mas intenso em relação às redes sociais. Você está fazendo a liberação de dopamina em níveis muito ruins para o seu cérebro. Isso está cansando o seu cérebro, está hiperestimulando o tecido cerebral a ter uma adaptabilidade pouco produtiva em relação a todos esses estímulos que ele está refazendo, que ele está recebendo. Se a gente pensar nesses estímulos em relação a estímulos negativos, imagina só a carga de informação que ele recebe todo dia para a liberação de uma dopamina, de um circuito de recompensa, mas que isso seja colocado de uma forma negativa para ele, para que haja liberação de adrenalina, liberação de cortisol e ele passe a ser inflamado. Você passa a ter um padrão de neuroinflamação, que acaba degenerando a qualidade das conexões entre um neurônio e outro. Isso vai ter uma repercussão negativa em relação à performance que o seu cérebro está pronto para entregar. Isso vai gerar uma série de situações negativas para ele. Por exemplo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma espécie de uma desintoxicação de redes sociais, uma espécie de abstinência desse hiperestímulo que você dá para ele todos os dias. Agora, se a gente pensar que esses estímulos são feitos em uma escolha consciente, diária, durante os 12 meses, aí você vê a quantidade de estímulos, a quantidade de carga positiva ou, em geral, negativa que você está dando para esse tecido cerebral performar. Experiências positivas que a gente tem em relação a experimentos com resultados de estruturação de padrão de funcionamento cerebral também afetam o jeito que você libera hormônios no seu sangue que vão levar a um padrão de estresse, a um padrão de liberação invertido. Com, por exemplo, aumento de prolactina, a prolactina elevada vai ser um estímulo negativo para você ter um padrão de testosterona no seu sangue. Quanto mais prolactina, menos testo no seu sangue. Serotonina vai estar influenciada nesse processo também. A serotonina é aquela que vai te dar a sensação de felicidade, de preenchimento, de pertencimento, também vai estar reduzida por conta desse estímulo errado que está liberando muita prolactina no seu sangue. Problemas relacionados à saúde intestinal, funcionamento do intestino, também vão estar relacionados a esse hiperestímulo que vai fazer uma sinalização hormonal errada para o funcionamento de todos os seus órgãos. Se você tem uma hiperestimulação, uma hiperinflamação com liberação de adrenalina, o intestino vai parar de funcionar. Ele vai dizer, opa, eu não estou autorizado a gastar a energia que esse ser está precisando
para sobreviver ou para lutar. E isso vai afetar, logicamente, o funcionamento para você captar mais energia ou para você liberar resíduos que não são mais funcionalmente úteis para o seu metabolismo. Isso vai afetar bastante o seu sistema dopaminérgico, aquele sistema que mostra a recompensa de toda a atividade que você faz, se é uma recompensa boa ou se é uma recompensa em feedback negativo. Você fez uma atividade, não foi uma atividade que liberou serotonina, que deu um prazer para você, logicamente você vai dar um circuito dopaminérgico bloqueado. Então isso vai ser um estímulo negativo para você, um estímulo de neuroinflamação que vai fazer o seu cérebro performar menos, vai te aproximar da sonolência, da apatia, da depressão. Não vai te aproximar de uma produtividade mais intensa em relação ao feedback positivo dessa atividade. Por exemplo, quando a gente pensa em estímulos frequentes, o que a gente recomenda? A gente recomenda uma média entre o quanto você pode dar de dopamina e o quanto você pode tirar de dopamina. A gente fazer como se fosse um jejum de dopamina ali, uma modulação de hiperestímulos que vão fazer uma liberação de dopamina maior ou menor, dependendo da sua capacidade de metabolizar essa dopamina. Prolactina tem que estar muito bem adequada, porque ela também vai influenciar no funcionamento da sua tireoide. A sua tireoide está muito hiperestimulada, vai estar relacionado a um hiperestímulo. Aí você fala, tudo bem, Tom, mas a tireoide ela controla o metabolismo. Então, se eu estiver dando um hiperestímulo para ela, eu vou dar com metabolismo alto, vou estar com gasto energético alto. Não necessariamente, você vai estar patinando, por exemplo, no hiperestímulo de frequência cardíaca alterada, provavelmente hiperestimulando, você vai estar mais próximo de uma arritmia, que é um descompasso entre as batidas do coração. Isso vai piorar o bombeamento dele, de sangue, que piora a distribuição de energia para o cérebro e para os tecidos todos, principalmente intestino, músculo e ossos. Então toda a sua performance física e mental vai estar comprometida. O que a gente tem ainda em relação a isso? Como é que a gente pode modular isso? A gente pode trabalhar essa inibição da prolactina em termos de absorção de vitamina B6, de zinco, de vitamina E de vitamina D, que também é um hormônio que vem a partir da produção pela pele estimulada ao contato com a luz solar. Então, tudo isso são fatores importantes para você bloquear essa prolactina e evitar de ela estar bloqueando a sua produção de testo. Tá? Injeção de gorduras boas também são influentes nessa modulação da serotonina, que vai te ajudar em relação ao quanto você tem de dopamina, quanto você tem de adrenalina estressando ou recompensando esse seu tecido cerebral para que ele funcione cada vez melhor. O que a gente tem? Em relação a hormônios importantes, a gente tem que essa prolactina vai estar influenciando a serotonina a ser maior ou menor, de uma maior forma ou de uma menor forma estimulada, a sua produção. Logicamente, a produção dela vai estar relacionada ao quanto de substrato, quanto de matéria-prima você tem para a produção dessa serotonina. Como, por exemplo, triptofano, que é um aminoácido, é um pedaço de uma proteína que a gente puxa da nossa alimentação e a partir daí essa proteína quebrada é isolado esse triptofano e ele é encaixado agora na sequência de produção da nossa serotonina, que vai fazer a nossa satisfação, nossa felicidade em relação às ações que a gente efetivamente pratica no nosso dia a dia. Tá? Outra coisa importante para a gente pensar é em termos de noradrenalina, estimulando nosso sistema nervoso central. O estímulo da noradrenalina é um estímulo bom, à medida que você consegue aumentar a circulação, a pressão de chegada do sangue no tecido cerebral. Porém, se você aumenta demais, esse tecido acaba ficando hipoperfundido, ele acaba ficando com a circulação diminuída, então ele vai ter menos absorção de oxigênio e de glicose, que é a principal fonte de energia para ele, e vai ter também uma diminuição da fonte de energia secundária, que é o colesterol. Então, tudo isso precisa ser modulado para que você tenha uma melhor performance possível desse tecido cerebral a partir dos estímulos que você está dando para ele, tá bom? Agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha esse conteúdo com o sócio, com o CFO, com o chairman, que você sabe que está precisando entender mais a respeito de modulação, que tem até prolactina envolvida, que pode estar mexendo com a sua testo. E aproveita, se você quer realmente se transformar em um homem de alto desempenho, participa comigo do workshop, que vai acontecer agora, no dia 18 de janeiro, às 20 horas, pelo YouTube. Para participar, é só acessar direto aqui o link que eu vou deixar para vocês, e aí você já consegue fazer a sua inscrição gratuita
para participar do workshop, que a gente vai discutir esses e muitos outros assuntos para você realmente saber o passo a passo para se tornar, em 2024, um homem de alto desempenho físico e mental. A gente se vê lá.